Primeiro, o que é verdade? Que é verdade. Eu, quando eu tinha 20 anos, me casei, certo? Aí eu falei, essa é a mulher da minha vida. Era a verdade absoluta ali. Passou 5 anos, não era, mudou tudo. Quer dizer que quando eu tinha 20 anos, eu me casei, e eu falei, porra, essa é a mulher da minha vida. Eram os hormônios que estavam falando, não era eu, era escravo, mas eu queria, era só. E aí, era a verdade absoluta? Então, para você, não existe verdade absoluta. Não é que não existe o dia a dia que eu falei para vocês. Existe ou não existe? Não existe, não existe. 2 mais 2 é quanto? Ó, isso aí... 2 mais 2 é 4. Isso é uma verdade absoluta? Mas eu estou falando do filosófico, eu estou falando da nossa vida, do dia a dia. Peraí. Você disse que não existe verdade absoluta, então seja claro. Senão você está sendo falacioso. Então vamos lá. Existe verdade, sim ou não? Absoluta. Então vamos em cima do meu casamento. Era verdade quando eu falei que aquela mulher ia ser da minha vida? Era verdade? Ali era verdade. Sim, meu amigo, porque um aspecto, uma experiência que você teve, que você achava que era verdade e não era verdade, não prova que não existe verdade absoluta. Se eu mostrar para você que existe uma só coisa no universo que é verdade absoluta, você não pode afirmar que não existe verdade absoluta. E eu estou perguntando a você, 2 mais 2 é 4. Isso é uma verdade absoluta ou não? Ó, aí essa conta é verdade absoluta. Então existe verdade absoluta. Não, você disse... Eu casei, era a verdade absoluta. 5 anos para frente, a verdade absoluta já era outra. Isso que eu quero dizer. Que eu te trago essa aqui, ó. No momento ali que eu casei com ela, eu tinha certeza que aquilo era verdade. Mas chegou lá... Você está me dando um exemplo, você não está me dando uma definição. Não era mais verdade. Eu estou dando exemplo da vida. Eu falei para o nosso amigo Jadson aqui que eu ia dar exemplo para vocês do dia a dia. E eu estou dando exemplo do dia a dia. Eu não estou enganando vocês. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se divorciou, certo? Eu me divorciei. Você achava que era a mulher de sua vida, né? Achava. Aquilo era uma verdade para você. Hã? Aquilo era uma verdade para você. Isso que era uma verdade. E não demonstrou sendo uma mentira? No final das contas? Sim, é por isso que eu estou te falando do dia a dia. Aí é uma questão, Oswaldo, que você achava ser, não que era de fato. Porque o que demonstrou de verdade é que era o dia a dia. É isso que eu estou te falando. O dia a dia é assim. Qual que é o ponto que eu quero trazer aqui, Oswaldo? Você entrou com base em uns 20 minutos de live, eu falei para você demonstrar uma cosmovisão, aí você disse que não ia citar a Bíblia. Calma. Então, você está demonstrando que o ateísmo depende da Bíblia. Então, se a Bíblia não existir, o ateísmo acaba. Porque você falou que não ia citar a Bíblia e depois... Então, se a Bíblia deixar de existir, o ateísmo acaba? Na sua visão? Acaba. Sabe por quê? Sabe por que acaba? Porque únicas pessoas... Sabe por quê? Porque aí ele não precisa ficar falando que Deus não existe. Sabe por quê? Porque o único que fala que Deus existe é quem lê a Bíblia. Não é mais um carro. O ateísmo acaba. Sabe por que o ateísmo acaba? Porque a gente não vai mais provar que Deus não existe. Porque se acabar a Bíblia, ninguém mais vai falar de Deus, ninguém vai falar mais de Jesus, então acaba. O ateísmo é simplesmente um piolho, um carrapato, uma pulga. É um parasita que vive na dependência do teísmo cristão. Exatamente, irmão Alexandre. Eu costumo dizer que o ateísmo ele é um desejo que se encontra no coração dos ateus, né? Que Deus não vem existir e eles negam mesmo sabendo que Deus existe. Por que eu falo que os ateus sabem que Deus é real? Porque segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, Deus se revelou. O que se pode conhecer de Deus foi manifesto entre eles. E aí o apóstolo Paulo vai apresentar a revelação geral, que o ateu ele sabe que Deus é real por meio das coisas que foram criadas.